Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Se você tem a Bíblia comemorativa dos 70 anos da nossa igreja, 1014, página 1014. Facilitar para você. Quando o doutor Stuart Olyott esteve pregando no congresso da Fiel, eu creio que há uns 10, 11 anos atrás, e ele pregou o livro de Jonas, é curioso que ele, na hora de mandar abrir a Bíblia, ele diz, abra a sua Bíblia no início, no princípio. E eu pensei assim, será que ele vai pregar em Gênesis? Aí ele disse, parece que ele ouviu minha pergunta, na mente, ele disse assim, não, o início da sua Bíblia não é Gênesis, o início da sua Bíblia é o índice. Aí ele disse, agora procure Jonas, veja qual é o número da página. E aí ele falou, eu não quero ver ninguém passando vergonha. É difícil, né? Os profetas menores, é mais fácil você abrir em Mateus e ir voltando. Livro de Jonas, que nós começamos a olhar para este livro, a expor esse livro no domingo passado. E no domingo passado nós vimos apenas os 3 primeiros versículos. E hoje nós vamos continuar a leitura e a exposição desse livro a partir do verso 4 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, pegue-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, que o Senhor agora aplique ao nosso coração, faça-nos entender a Tua palavra que foi lida. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe com a exposição fiel da Tua palavra. Não permita que nada nos atrapalhe de prestar atenção na exposição da Tua palavra. Não permita, ó Deus, que venhamos a ter um coração endurecido, mas que o nosso coração possa ser boa terra para ouvir e praticar a Tua palavra. Fala também aos pequeninos, ó Pai, para que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que é muito superior a Jonas, que é muito superior a todos. E é no nome dele, nosso Senhor Jesus, que oramos gratos. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, antes de vir para a igreja, eu me deparei com uma notícia
uma notícia de um cantor inglês que estava, se não me engano foi ontem isso, estava no aeroporto de Londres e ele encontrou esse cantor, ele é filho do cantor falecido John Lennon, é o Julian Lennon, e ele encontrou ninguém mais, ninguém menos do que Paul McCartney, o antigo companheiro de grupo dos Beatles, do seu pai John Lennon. E ele fez uma selfie com Paul McCartney. E ele escreveu as seguintes palavras: é incrível quem você pode encontrar no saguão de um aeroporto. Ninguém do que o próprio tio Paul, tão adorável. Quais as chances disso acontecer? Julian Lennon, ele está hoje com 59 anos de idade. Paul McCartney tem 80 anos. O pai de Julian, John Lennon, foi então companheiro de Paul McCartney no maior grupo, né, de rock de todos os tempos, né, os Beatles. E Julian Lennon ficou muito feliz ao encontrar tio Paul. Afinal de contas, quando Julian era novinho, Paul McCartney foi para ele como um tio. Há até uma história curiosa, o fato de que quando John Lennon se separou da sua primeira esposa, Cynthia, Julian era muito novinho. E Julian, é claro, como qualquer criança numa situação como essa, começou a sofrer e demonstrar sofrimento pela saída do pai de casa. E o Paul McCartney, sabendo da situação, resolveu ir visitar Cynthia e o filho dela, Julian, e o tio Paul, né, como ele era conhecido pelo Julian, no caminho ficou pensando em que dizer para o menino, né, palavras que pudessem trazer algum conforto para aquela criança. Julian era muito novinho, isso aconteceu há uns 55 anos atrás. E o Paul McCartney, no caminho, ele então começou a escrever uma música. Simples assim, né? E nessa música ele escreveu: Hey Jules, não fique mal. Pegue uma canção triste e a faça melhor. E aí ele fez a visita e cantou, eu não sei se trouxe algum conforto para o menino, ele era muito novinho. E quando ele mostrou a música, ele terminou de compor a música, os demais olharam e falaram: essa música é muito boa. Só esse nome Jules, porque Jules era o apelido do Julian. Esse nome não ficou muito legal, vamos mudar para Jude, que é um nome feminino. Hey Jude. Hey Jude, meus irmãos, então foi lançada em 1968, e ela ficou no topo da Billboard, a parada de sucesso, né, norte-americana, como em primeiro lugar. E ela foi nomeada ao Grammy em 1969, nas categorias Disco do Ano, Música do Ano e Melhor Canção Popular. A música, incluída no Hall da Fama do Grammy, conquistou o 8º lugar na lista das 500 melhores músicas de todos os tempos, feita pela revista Rolling Stones. O 8º lugar dentro da lista das 500 melhores músicas de todos os tempos. Por que eu estou contando isso aqui? Porque para mim é muito curioso. Primeiro, Julian encontrando o Paul McCartney dizendo quais as chances disso acontecer. E a questão do Paul McCartney escrevendo de forma despretensiosa uma música para trazer algum conforto para um menino tão novo por causa do divórcio dos pais. Uma música que hoje é uma das mais conhecidas de todos os tempos. Isso para muitos, né, é tido como algo casual, né, uma coincidência. Certamente Paul McCartney, quando escreveu essa música para Julian, não imaginava o sucesso que essa música faria. Por isso ele escreveu de forma despretensiosa, e ele deve ter levado um susto, né, com o sucesso que a música fez. Ele nunca ia imaginar o sucesso daquela música e quanto dinheiro certamente eles ganharam e como ele ganha até hoje com essa música. Mas o fato é que para muitas pessoas as coisas são apenas questão de acaso, e fazem coisas de forma despretensiosa, mas para Deus não. Deus não faz nada despretensioso. Para Deus não acontece algo que Ele tenha feito e tomou alguma grande repercussão ou não, e pegou Deus de surpresa. Não. Tudo que Deus faz, meus irmãos, tem um propósito. Deus sabe exatamente o que Ele faz. E Ele nada faz sem saber o que está fazendo. E Deus sabe as consequências de todos os seus atos. Ele que governa e dirige todas as coisas sabe as consequências de todos os seus atos. E Deus faz tudo com um propósito. E é o propósito da sua glória e o bem do seu povo.
Irmãos queridos, ao olharmos para esta história tão conhecida, que muitos apenas lembram como a história do homem que foi engolido pelo grande peixe, às vezes dizem pela baleia, ela é uma história que mostra que para Deus nada é acaso, que Deus tem controle sobre todas as coisas. E Ele, meus irmãos, independente se nós falhamos nas nossas responsabilidades, isso não muda os propósitos do Senhor, e Ele vai alcançar os seus propósitos, quer nós cumpramos as nossas responsabilidades ou não. Nessa noite, ao olhar para esses versículos que nós lemos, nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos olhar para a indiferença de um homem chamado Jonas, e vamos olhar para a forma como Deus, mesmo com a indiferença e os pecados de Jonas, Deus conduz tudo para a própria glória e para a salvação e para cumprir os seus propósitos. Nós veremos isso olhando primeiramente para as atitudes do profeta Jonas. Irmãos queridos, no domingo passado nós começamos a olhar para essa história, a história do livro de Jonas. Uma história, hoje pela manhã eu até comentei que muitos não creem que essa seja uma história real. Muitos acreditam que se trata de uma parábola, de uma novela apenas hebraica, de uma história inventada para ensinar alguns princípios morais. Mas não, nós cremos de fato que essa história aconteceu. Eu me lembro de ouvir, na época que eu estava no seminário, foi nos visitar um professor, hoje professor já jubilado, emérito do seminário de Campinas. Ele foi dar uma palestra no seminário de São Paulo, onde eu estudava, e falar sobre o liberalismo teológico. O liberalismo que é aquela tentativa de tirar tudo aquilo que pareça sobrenatural das Escrituras, dizer, não, isso não aconteceu, e tudo tem uma explicação natural. E aquele professor, hoje ele é pastor jubilado também em Dayatuba, o reverendo Adi Salum, ele nos contou no nosso seminário de São Paulo uma história curiosa. Ele disse que no seminário onde ele dava aula, que é o seminário de Campinas, presbiteriano de Campinas, certa feita um aluno ao pregar, pregou justamente o livro de Jonas, uma pregação no livro de Jonas. E aquele tipo de pregação que acontece nos seminários, onde o aluno está pregando e os professores estão ouvindo e anotando. Você vai passar por isso, Mateus. Você está pregando e os professores... E é terrível isso, né? Eu não sei o que passa pela cabeça dos irmãos quando eu estou pregando, mas eu creio que os irmãos não estão anotando, né, os erros, os meus erros. Mas no seminário é assim, um professor está anotando erros de português, o outro de teologia, outro de estrutura homilética, do sermão, enfim. E ao final do sermão, o aluno concluiu o sermão no livro de Jonas dizendo o seguinte: olha, irmãos, grande bênção as lições que nós aprendemos, mesmo sabendo que essa história nunca aconteceu. Ele terminou o sermão falando isso. E o reverendo Adi Salum, com os professores, ao final do sermão, disse: algum dos meus colegas tem alguma observação a fazer? E ninguém falou nada, não. Ele disse: vocês ouviram o que esse rapaz, o que esse jovem acabou de dizer? Ele disse: ainda que saibamos que essa história de fato não aconteceu. Ele falou assim: isso é um absurdo, porque essa história de fato aconteceu. A tal ponto que Jesus citou o sinal de Jonas, texto que nós lemos ainda há pouco, Mateus capítulo 12. Jesus citou o sinal de Jonas. E se essa história nunca aconteceu, Jesus citou uma história inverídica como se fosse verídica. E se Jesus citou uma história inverídica como se fosse a verdade, Jesus mentiu. E se Jesus mentiu, não há nenhuma autoridade em Cristo. E se não há autoridade em Cristo, não há nenhuma autoridade na Bíblia. Logo, não há como confiar em nenhuma parte das Escrituras. E é isso, meus irmãos. Mas o mais curioso foi o reverendo Adi Salum dizendo que, após aquela situação, o aluno o procurou particularmente e disse assim: professor, o senhor disse que essa história aconteceu porque Jesus citou o sinal de Jonas. Mas sabe o que é, professor? É que Jesus, naqueles dias, Jesus não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Ele conseguiu piorar ainda mais. Jesus, aquele que conhece todas as coisas, não tinha os livros de alta crítica que nós temos hoje do liberalismo teológico. Quantas bobagens, né? Infelizmente o liberalismo teológico atingiu os seminários, e há muitos eu não sei, mas há pastores, infelizmente até presbiterianos, influenciados pelo liberalismo teológico. Mas o fato, meus irmãos, é que nós começamos a olhar para este livro, para essa história que de fato aconteceu, a ponto de Jesus ter citado essa história. Uma história que não é uma novela, uma história real.
E não é uma história que aconteceu por acaso, mas uma história de Deus chamando o seu profeta, de Deus dizendo ao seu profeta: levante-se, vê a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Deus comissionando o seu profeta, e o seu profeta então se levantando, como nós vimos domingo passado no verso 3, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Nós vimos, meus irmãos, na semana passada que Jonas, ele resolve fugir da presença do Senhor. Ele resolve ir para um local oposto para onde ele deveria ir. Ao invés dele ir para Nínive, capital da Síria, sabendo certamente que Deus, naquela mensagem que ele deveria pregar contra ela, que Deus sendo, e nós vamos ver isso no capítulo 4, que Deus era bondoso, que Deus era misericordioso, que provavelmente, ao pregar aquela mensagem, aquelas pessoas poderiam se converter e serem perdoadas, não querendo que os ninivitas fossem convertidos, não querendo que os ninivitas fossem abençoados por Deus, Jonas resolve fugir daquela responsabilidade. E então ele vai até Jope, e ele compra uma passagem de navio, ele paga por ela, entra num navio e vai para Tarsis, achando que, quem sabe agora, estando indisponível para tarefa, que Deus levantaria uma outra pessoa. Mas não é o que acontece. E nós olhamos aqui, meus irmãos, no verso de número 4, e nós começamos já a ver, queridos, como Deus em sua soberania ele age. Mas antes de falar da soberania do Senhor, vamos falar aqui, queridos, sobre a indisposição do profeta. Vejam o que diz o verso de número 4, mas o Senhor levantou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Que situação terrível! Uma grande tempestade, marinheiros preocupados, lançam as cargas ao mar para o navio ficar mais leve. E aí o que acontece? Verso 5, então os marinheiros ficaram com tanto medo e clamavam cada um ao seu Deus. E diz o final do verso de número 5, que Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Que coisa curiosa, estranha. Um barco quase se despedaçando, uma grande tempestade. Está lá o profeta do Senhor, indiferente, dormindo profundamente. Não porque estava com a sua consciência tranquila, de forma alguma. E vejam, meus irmãos, que a história da tempestade mostra que Deus está tratando de um profeta, para depois tratar de um povo. Porque nós vimos que essa história não tem a ver simplesmente com Jonas. O livro de Jonas não é sobre tudo a respeito de Jonas. O livro de Jonas não é sobre ninivitas, não é sobre marinheiros, não é sobre o grande peixe, não é sobre o verme, não é sobre a planta. O livro de Jonas é sobre Deus tratando com o seu povo, mostrando que Ele é o Deus soberano, mostrando que a salvação vem dele, ele salva quem ele quer. É isto, meus irmãos, é disto que se trata o livro do profeta Jonas. E Jonas é o espelho da insensibilidade do povo. Me chamou a atenção, ouvindo uma mensagem do reverendo Heber Júnior, ele focando a respeito da insensibilidade daquele homem chamado Jonas. E Deus não queria tratar apenas do profeta, mas Deus queria tratar do povo, porque a insensibilidade do profeta refletia a insensibilidade do povo de Deus. Povo escolhido, povo da aliança, povo que passa a olhar para os outros povos como imerecedores. E de fato os outros povos pagãos, não adoravam, não serviam ao Senhor, mas eles começam a acreditar que eles pertenciam ao povo da aliança porque eles eram merecedores, enquanto pessoas como os ninivitas de forma alguma eram merecedoras. Mas o problema, queridos, desse pensamento é que é contrário ao que nós lemos no início do culto desta manhã, em Deuteronômio 7. Quando o Senhor, através de Moisés, diz: vocês não foram escolhidos porque vocês eram um povo mais forte, mais numeroso, porque eram merecedores. Nada disso. Vocês foram escolhidos porque eu resolvi amá-los. Vocês eram o menor dos povos. Irmãos queridos, não podemos achar que nós somos merecedores de alguma coisa boa que vem do Senhor. Não podemos começar a olhar para os outros como se fossem menos do que nós. Eu mereço, fulano não merece. Eu mereço fazer parte do povo de Deus, aqueles não.
Não é uma questão de mérito, é uma questão de graça. Não é uma questão de conquistar algo de bom, é uma questão de Cristo ter conquistado algo e nos dar por pura graça e por causa do amor. Então vejam que Jonas é o reflexo da insensibilidade de todo um povo. E como é terrível quando somos insensíveis. E o que nós podemos observar no texto que nós acabamos de ler são os perigos e as consequências da insensibilidade espiritual. E quantas vezes nós cristãos agimos desta forma, com insensibilidade espiritual, quando os nervos espirituais não funcionam, afundamos no pecado como não imaginávamos. O nosso corpo possui nervos, e quando a gente bate, e você já deve ter experimentado aquela terrível experiência de dar com o dedinho do pé, né, numa quina e ver estrelas, né? Quando, como o reverendo Hélio falou pela manhã, né, o que a gente não diz é glória a Deus, né, numa situação como essa, né? Mas uma dor terrível, dar uma topada. Mas é bom sentir dor. Vejam, eu não sou masoquista, não. É bom sentir a dor porque a dor mostra que devemos tomar cuidado. Há algumas doenças em que as pessoas vão perdendo extremidades do corpo, como acontecia com os leprosos, né? E eu imaginava que era por questão de que as extremidades do corpo iam necrosando, iam como que se despedaçando. Mas uma vez estudando sobre isso, eu ouvi que o que acontece é que algumas doenças causam insensibilidade, como nas mãos, nos pés, e a pessoa então bate e não percebe. Encosta no fogo e não sente nada. E por causa dessas batidas, e a pessoa vai perdendo essas partes do corpo. Olha que coisa terrível. De forma que Deus permite a sensibilidade do nosso corpo como proteção para nós. E a gente toma cuidado para não bater, né, o dedinho na quina, toma cuidado para não queimar e sente quando bate. Agora, quando os nervos não funcionam mais, quando há insensibilidade, é terrível. E da mesma forma, espiritualmente falando, a insensibilidade espiritual é terrível. Quando nervos espirituais não funcionam, afundamos no pecado como não imaginávamos. Isso aconteceu com Pedro, por exemplo. Isso aconteceu com os coríntios. Basta lermos principalmente primeiro aos coríntios. Pessoas que ficam insensíveis espiritualmente, insensíveis espirituais, precisam de um tratamento como de choque. E percebam que foi isso que Deus fez com o seu profeta insensível. Um tratamento de choque, nada mais, nada menos do que uma grande tempestade para acordar aquele homem insensível. Não é que ele foi acordado mesmo? Vejam comigo, mais uma vez, diz o verso 4, que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma grande tempestade, tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Uma tempestade fora do comum. E nos chama a atenção, olhando para o verso 5, que os marinheiros ficaram com medo. Vejam, se os marinheiros estão com medo, é motivo para, de fato, você ficar com medo. Se você estiver num navio, e o navio estiver balançando muito, e você estiver preocupado, será que tem alguma coisa errada? E você olhar para a tripulação estiver tranquila, fique tranquilo. Eu imagino que num avião é a mesma coisa. Talvez o avião pegando uma turbulência, você olha para a tripulação, para os comissários de bordo, e eu não se diz mais aeromoça, né, comissária de bordo, estão ali sorridentes, servindo tranquilamente, você fala, não há nenhum perigo. Mas se você olhar e aqueles comissários de bordo estiverem preocupados, aí você deve ficar preocupado também. Como aqueles marinheiros estavam preocupados, isso era sinal de que a coisa era muito, muito perigosa. Vejam, queridos, Deus chacoalhando aquele navio para acordar o seu profeta insensível. E diz o texto, como nós lemos no verso 5, que eles clamavam cada um ao seu Deus, e eles lançaram no mar a carga. E Jonas havia descido ao porão do navio, estava deitado e ele dormia profundamente. A tradução do Antigo Testamento para o grego, né, a Septuaginta, dá a entender da ideia de que aqueles marinheiros descobriram que Jonas estava lá embaixo pelo ronco. Ele estava dormindo tão profundamente que eles ouviram o ronco dele. Não sei se há, de fato, a chance que isso tenha acontecido, mas o fato é que ele dormia profundamente.
E por que é que ele dormia profundamente? Não é como Davi, como nós lemos, né, no início do livro dos Salmos, que dormia porque o Senhor o sustentava. Não é como Jesus, como nós lemos ainda há pouco, lá em Marcos 4, que Jesus dormia profundamente, porque estava com a sua consciência tranquila daquele que fazia toda a vontade do Pai. Muito pelo contrário. Jonas não estava com a sua consciência tranquila. Ele dormia profundamente porque o sono para ele era uma forma de escape da sua responsabilidade. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou dormir para esquecer? Como aquele que bebe para esquecer, como aquele que se afunda em outras coisas para esquecer. Ele está dormindo profundamente para não ter que pensar sobre a sua própria responsabilidade, do fato que ele estava fugindo do Senhor dos Senhores, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra. Um homem insensível. E a insensibilidade, meus irmãos, ela gera algumas coisas. Ela gera, em primeiro lugar, fuga. Nós vemos Jonas dormindo profundamente como uma atitude de fuga. O sono para Jonas era fuga. Eu não sei se você tem tido algum tipo de escape para fugir da sua responsabilidade, para fugir do fato que você precisava estar servindo ao Senhor e não está servindo como deveria. No caso de Jonas, ele compra aquela passagem, ele entra naquele navio rumo a Tarsis, ele vai para o porão daquele navio e ele dorme profundamente com uma atitude de fuga muito comum daqueles que estão com insensibilidade espiritual. A cauterização da consciência é algo tão terrível que pode acontecer inclusive com aqueles que pertencem ao Senhor, com aqueles que servem ao Senhor. Há uma discussão entre os estudiosos se de fato Jonas era um profeta do Senhor ou era um falso profeta. Mas o que nos dá a entender é que ele era de fato um profeta do Senhor. Um profeta do Senhor que havia profetizado, como nós falamos no domingo passado, em 2 Reis nós lemos a profecia de Jonas, mas alguém que, a despeito de ser filho de Amitai, a despeito de ser alguém de uma família que servia ao Senhor, de ser alguém que ele mesmo diz que temia ao Deus da aliança, o Senhor, é alguém que está com a sua consciência cauterizada, achando que o fato dele desobedecer a Deus, dele ir para um lugar fugindo do Senhor, estava tudo bem. A fuga, meus irmãos, não resolve o problema. Eu não sei se você tem tentado fugir do Senhor, se você tem tentado fugir das suas responsabilidades que você sabe que você tem, se você tem tentado fugir da palavra do Senhor, mas uma coisa eu sei, a fuga não resolve. E é claro que Deus, Ele não vai permitir que aqueles que pertencem a Ele fujam. Ele é o Deus dos céus e da terra e do mar. Não há como fugir do Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Mas Jonas tenta fugir, e Jonas então está agarrado ao sono, num sono profundo, com uma atitude de fuga. Mas percebam, queridos, que há uma outra coisa que a insensibilidade gera, que é a incoerência de fé. Percebam o que diz a partir do verso de número 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você agarrado no sono? Levante-se. Aliás, é interessante porque essa palavra que nós lemos aqui, levante-se, é a mesma que nós lemos no verso de número 2. Levanta-te. Eu fiz até questão de olhar lá no texto do hebraico, é exatamente o mesmo termo. Jonas ouviu do Senhor: levante-se, vá à grande cidade de Nínive. Agora ele está fugindo, insensível, e ele é acordado, e ele ouve a mesma palavra que Deus disse para ele. Agora Deus, em sua soberania, usando ali o capitão do navio. E o capitão do navio, como instrumento nas mãos do Senhor, ele está lembrando Jonas da ordem de Deus: levante-se. Ou disponha-se, como aparece na revista atualizada. E o capitão do navio diz assim: levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Aqueles homens, aqueles marinheiros eram pagãos, eles não serviam um Deus verdadeiro. Cada um começa a buscar o seu próprio Deus. Isso é muito comum, né, no nosso país, onde é comum dizer assim: não, todos os caminhos levam a Deus. O importante é você servir algum Deus. E a pessoa, ela não tem dificuldade em ir a uma igreja evangélica e alguém orar por ela. E dali ela vai para um centro espírita, e ela vai na católica, e ela vai no candomblé, e ela vai aonde, né, onde abrir as portas. Afinal de contas, oração nunca é demais, dizem. E busca quanto mais oração, e alguns dizem assim: não, é tudo o mesmo Deus. Não, não é o mesmo Deus. Só existe um único e verdadeiro Deus.
E aqueles marinheiros pagãos, cada um acreditava numa divindade, num falso Deus, e começam a orar para os seus deuses, os seus falsos deuses, como se algum falso Deus pudesse fazer algo em relação àquela tempestade. Não, nenhum falso Deus criou o mar. Diferente de Cristo, que dá ordem à tempestade, e a tempestade ouve, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Jonas, então, é acordado, e aqueles marinheiros, então, eles perguntam, eles dizem assim, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós. O seu Deus é um Deus como o nosso, assim como nós estamos fazendo, faça você também. Quem sabe dê certo? Não, meus irmãos, o Deus que Jonas servia, não era um Deus como os falsos deuses dos marinheiros. Não é um Deus como das religiões que não servem ao Senhor. Ele é o verdadeiro Deus. E é curioso porque diz que os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E o texto diz que eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Essa prática de lançar sortes era tão comum na antiguidade. E mesmo no Novo Testamento, no início nós vemos que ainda era usada. Até que depois para de ser usada na igreja do Senhor, afinal de contas, a igreja passa a ter toda a Bíblia e o Espírito Santo, também nos dirigindo, então já não é mais necessário. Mas essa prática de lançar sortes acontece até hoje. Se você acompanha futebol, antes da partida começar, como é escolhido quem vai começar saindo jogando, quem vai escolher o lado do campo? Pega-se uma moeda, joga-se, coloca e pergunta, cara ou coroa? E aí o outro coroa. E quem acertou tem a chance de escolher se vai começar jogando ou vai escolher o lado do campo. E é curioso, se eu disser para você, se eu pegasse uma moeda agora e jogasse e perguntasse a vocês, cara ou coroa, quem aqui saberia com certeza a resposta? Bom, dizer que sabe com certeza ninguém. Deus saberia. Se você jogar uma moeda e você tampar, Deus sabe a resposta. Sabe por quê? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós precisamos entender que tudo que está acontecendo aqui não foge da soberania de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Então percebam, queridos, que eles lançam as sortes e a sorte cai sobre Jonas. E diz-nos o verso de número 8 que eles dizem para Jonas, agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. E eles começam a fazer uma série de perguntas. Quem é o culpado disso? Qual é a sua ocupação? De onde você vem com a sua terra? De que povo você é? Quem é você? Que por causa de você está acontecendo tudo isso. E percebam, meus irmãos, a resposta de Jonas. E é onde está o que nós chamamos de incoerência de fé. Aquele homem insensível, aquele homem disposto a fugir para não pregar a palavra do Senhor, para que ninivitas se arrependessem, ele se apresenta como hebreu, do povo da aliança, como alguém que teme o Senhor. E na sua Bíblia a palavra Senhor deve estar toda com letra maiúscula, porque é o nome de Deus, Yahvé, o nome que Deus usa para se revelar para Moisés. É o Deus do pacto, o Deus da aliança. Ele diz, eu faço parte do povo da aliança, eu temo o Deus da aliança, o Deus do céu, eu sirvo aquele que é o Criador de todas as coisas. Diferente dos deuses falsos dos marinheiros, o Deus a quem Jonas servia era o Criador de todas as coisas. Querem incoerência maior do que essa? E é isso que a insensibilidade gera. Você diz assim, eu pertenço a Cristo, eu sou de Jesus. E se alguém perguntasse o que é Jesus para você, certamente você não diria, Jesus é um grande líder. Você diria, Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus. Mas está aí você ansioso, está aí você desesperado, com medo por causa das circunstâncias. Que incoerência é essa? Se você diz que serve a Cristo, que pertence a Cristo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, com medo, ansioso, isso, meus irmãos, é incoerência de fé. Jonas, na sua insensibilidade, ele está demonstrando incoerência de fé, sendo ele hebreu, sendo ele alguém que teme o Senhor, o Deus da aliança. Ele está tentando fugir da sua responsabilidade. Sendo ele aquele que serve o Deus que é o Criador dos céus e da terra, acha que pode entrar num navio e ir para uma direção oposta, pensando que pode fugir
daquele que criou os céus e a terra. Essa incoerência de fé, meus irmãos, é por causa da sua insensibilidade. E nós precisamos tomar cuidado com isso também. Você tem demonstrado incoerência de fé? E nós vemos também uma outra coisa gerada pela insensibilidade espiritual, que é a ausência de arrependimento. Vejam comigo a continuação do texto. Eles perguntam, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então, no verso 11, eles fazem uma pergunta para Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Que pergunta, né? Então, qual é a solução para essa situação, Jonas? Já que o problema é você, já que você causou isso, o que nós devemos fazer com você? E a resposta de Jonas vem no verso de número 12. Peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Você ouve isso, você lê essas coisas e você pensa assim: puxa, Jonas, que coração bom, né? Se o problema sou eu, vamos resolver isso. Lancem-me no mar. Está acabada a tempestade, vocês vão ficar tranquilos, vocês serão salvos. Podem me lançar no mar. Meus irmãos, as palavras de Jonas não são fruto de um coração amoroso, de um coração preocupado com aqueles marinheiros. E é curioso porque os marinheiros estão preocupados com ele. As palavras de Jonas derivam de um coração disposto a fugir da sua responsabilidade. Tanto é que no capítulo 4 nós lemos Jonas dizendo para Deus: eu sabia que isso ia acontecer, que o Senhor ia perdoar essa gente, eu quero morrer. Ele pede para si a morte, porque ele prefere morrer do que contemplar o arrependimento e as bênçãos de Deus sobre os ninivitas. O que ele está dizendo é: me lancem no mar, porque eu prefiro morrer a ter que cumprir esse mandamento do Senhor. Isso demonstra a ausência de arrependimento. Era o caso, meus irmãos, nessa hora, de Jonas orar ao Deus da aliança, ao Deus a quem ele dizia temer, e dizer: Senhor, era o caso dele se ajoelhar naquele navio e dizer: Senhor, pequei contra ti, perdoa-me, esses homens estão sofrendo por minha causa, eu estou sofrendo, me perdoe, e eu estou disposto a fazer a tua vontade. Mas ele prefere ser lançado ao mar e morrer do que fazer a vontade do Senhor. A ausência de arrependimento é algo terrível. E a insensibilidade espiritual começa a cauterizar a consciência do cristão, a ponto dele começar a ficar insensível em relação ao pecado. Não há nenhum problema em fazer isso. Não há nenhum problema nesse relacionamento extraconjugal. Não há nenhum problema nesse negócio fraudulento. Não há nenhum problema nessa prática pecaminosa. Não há nenhum problema em assistir esses vídeos. Não há nenhum problema em dizer essas palavras. Quando isso acontece, meus irmãos, isso mostra uma grande insensibilidade. Mas isso pode ser tratado. Em aconselhamento bíblico nós tratamos isso. Em alguns casos tão sérios, tão profundos de insensibilidade, nós precisamos usar aquele princípio de Jesus, de arrancar o olho. Não é que a gente mutila ninguém, não. Mas às vezes nós precisamos levar a pessoa a colocar uma senha, a esposa colocar uma senha no computador, ou o marido, ou no celular. Às vezes coisas mais sérias precisam acontecer para a pessoa ser resgatada daquela sua situação de pecado, né, em ausência de arrependimento. Então, queridos, em primeiro lugar nós aprendemos sobre a insensibilidade do profeta do Senhor, que o leva a fugir, que o leva à incoerência de fé e que o leva à ausência de arrependimento. E agora, meus irmãos, eu quero falar sobre o Senhor. Será, queridos, que o fato de um servo do Senhor ficar insensível, isso pode atrapalhar os planos do Senhor? Não, não é o que acontece. A começar pelo fato de que o Jonas se levantar
e resolver ir para um lugar contrário para onde ele deveria ir, ele comprar uma passagem, ele entrar num navio, isso não frustra os planos do Senhor, porque aquele que é o Criador dos céus e da terra simplesmente pega aquele navio e começa a chacoalhar aquele navio até o ponto de um dos marinheiros ir acordar Jonas. Irmãos, nós aprendemos que o Deus Todo-Poderoso e Soberano, Ele não pode ter os seus planos frustrados, mesmo quando nós falhamos na nossa responsabilidade. E é o que nós vemos aqui neste texto. Deus envia uma tempestade. Deus, em sua soberania, Ele governa todas as coisas. Stuart Olliott, que eu citei ainda há pouco, que pregou no Congresso da Fiel, ele considera sobre isso e ele diz o seguinte, eu até anotei as palavras dele, ele diz o seguinte, que Deus governa sobre todas as coisas. Ele diz, nesse texto temos os marinheiros que estavam com medo. E você pode ver, a partir dos versos 6 a 10, que eles estavam conscientes de uma influência divina, que estava movendo o vento, e que este era fruto da ira de Deus. E eles, interessantemente, pessoas não convertidas, sabiam disso. Que tempestade extraordinária, e ainda Deus governava de forma a enfatizar a sua bondade. Eles jogaram fora qualquer coisa que impedisse o barco, de flutuar melhor. Eles oraram aos seus falsos deuses, e eles tinham a certeza de que o navio partiria. Mas o navio partiu? Não. O navio se despedaçou? Não. Não, porque Deus é extremamente bom, embora Ele seja perfeitamente justo. Queridos irmãos, a tempestade foi um ato do Senhor para acordar o seu profeta, para tratar também com o coração dos marinheiros. Vocês já pararam para pensar que o que aconteceu não atingiu apenas a Jonas? Ou vocês acham que o efeito colateral do pecado de Jonas na vida dos marinheiros foi acaso? Não, não foi acaso. Aqueles homens estavam naquele navio por um propósito. O pecado, a falha, a insensibilidade de Jonas recaiu sobre eles como efeito colateral da irresponsabilidade, da insensibilidade dele, mas de forma abençoadora, porque os fez aprenderem acerca do Deus de Jonas, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Jonas estava dormindo e Stuart Olliott coloca, há somente um pedaço de madeira entre ele e a eternidade. Ele estava dormindo porque é possível mesmo para a pessoa redimida ser tão insensível espiritualmente que ainda que Deus esteja gritando em sua direção e ainda que os não convertidos estejam cientes disso, ele não ouvirá nem sentirá nada. E nós percebemos que Deus começa a agir através das ações humanas. Essa doutrina que nós chamamos da providência de Deus ensina que Deus age em todas as coisas, inclusive nas ações humanas. E vejam que no verso 6 mostra que o vento, a tempestade, não acorda Jonas. As ondas não acordam Jonas, mas há uma pergunta que faz isso. A pergunta que diz assim, a ordem que diz assim, levante-se. A mesma ordem lá do verso de número 2. Aquelas perguntas, meus irmãos, estão dentro do controle da soberania de Deus. Os atos daqueles marinheiros não fugiram do controle de Deus para acordar o seu profeta, para cumprir o seu propósito de salvar os ninivitas. E parece que naquele momento a ficha parece que caiu para Jonas. E Deus governa apenas, mesmo o fato de lançar sortes. Por que é que eles lançaram sortes e recaiu sobre Jonas? Deus estava naquilo. Para Deus não existe sorte ou azar. Não existe coincidência, existe providência. Nas palavras do Julian Lennon, que chance há disso acontecer? Que chance há disso acontecer, meus irmãos? Deus, a chance porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus, meus irmãos, governa as ações humanas. E o que nós vemos, queridos, é que Deus dirigindo todas as coisas. E nós olhamos na continuação do texto e nós vemos Deus tratando com Jonas e com aqueles marinheiros. E a ação de Jonas e a desobediência de Jonas fizeram com que aqueles marinheiros aprendessem sobre o Deus de Jonas. Aqueles marinheiros oram aos seus falsos deuses, deuses incapazes de fazer alguma coisa, mas eles ouvem sobre o Criador do céu e da terra.
Aqueles homens estavam naquele navio, não por acaso. Eles precisavam saber que os deuses a quem eles serviam eram falsos deuses, mas que existe um Deus, diferente dos falsos deuses, o Deus a quem Jonas servia, que é o Criador do céu e da terra. E eles ouvem a respeito desse Deus. E é interessante que nós vemos a atitude deles. No verso de número 14, eles clamaram a quem? Não aos deuses falsos deles. Diz, eles clamaram ao Senhor. E eles dizem, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Já pararam para pensar nessa frase? O Senhor fez o que é do teu agrado. Marinheiros pagãos, ao ouvirem a respeito do Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, eles reconhecem que Deus havia feito o que era do agrado dele. E tem crente que não é capaz de admitir isso, que o que acontece é do agrado do Senhor, está dentro do plano do Senhor. Ainda que esteja carregado com sofrimento, Deus tem um propósito em tudo. E aqueles marinheiros, antes desconhecedores do Deus da aliança, desconhecedores do Deus que tem controle sobre todas as coisas, agora eles oram ao Senhor, dizendo, o Senhor faz o que o Senhor quer, o Senhor fez o que foi do teu agrado. E também, meus irmãos, nós lemos que aqueles homens, eles lançam Jonas ao mar e o mar se acalmou, e o verso 16 diz que eles temeram muito o Senhor. Aquela situação, aquele efeito colateral da omissão, da indiferença de Jonas, serviu para que aqueles homens passassem a temer o Senhor. E diz mais o texto, diz que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. E eles fizeram votos, eles assumiram compromisso com Deus. Há uma discussão entre os estudiosos se houve conversão na vida daqueles homens. Bem, pelo fato deles terem orado, reconhecendo que foi feito a vontade do Senhor, pelo fato deles passarem a temer o Senhor, pelo fato deles sacrificarem ao Senhor, pelo fato deles fazerem votos ao Senhor, é muito provável, meus irmãos, que isso indique que houve transformação, que houve conversão, e a partir dali eles tenham passado a servir o Deus da aliança. É muito provável isso. E o que nós aprendemos, queridos, é que a omissão, a insensibilidade do profeta do Senhor não impediu o Senhor de agir, não impediu o Senhor de salvar, não impediu o Senhor de restaurar. Ele é o Deus que governa, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que salva. E agora nós olhamos para o último versículo, verso 17, e nós lemos que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A história do capítulo de número 1 termina assim. Jonas sendo engolido por um grande peixe. Mas aquele grande peixe não estava ali, não era um instrumento de Deus para a morte de Jonas. Era um instrumento do Senhor, levantado pelo Senhor para conduzir Jonas para o lugar onde ele já deveria estar, para onde ele deveria ter ido, para Nínive. É um instrumento de preservação da vida de Jonas. Ao ser lançado ao mar, não fosse Deus usar aquele peixe, Jonas teria morrido afogado. É um instrumento de preservação, é um instrumento de salvação. E Jesus, como nós vimos há pouco, ele cita esse sinal, se referindo a ele, mostrando que este texto apontava para o que aconteceria com ele. Mas, queridos irmãos, diferente de Jonas, Jesus, ele é morto, não por causa da sua insensibilidade, não por causa do seu pecado, não por causa da sua desobediência. Diferente de Jonas, que é lançado no mar e tragado por um grande peixe, Jesus é lançado no coração da terra, na morte, por causa dos nossos pecados. Diferente de Jonas, que merecia a condenação, Jesus, meus irmãos, é morto, porque nós merecíamos a morte, o justo que morreu pelos injustos. Jesus fez o que ninguém podia fazer, nem mesmo um profeta como Jonas. Jesus pôde, como nós lemos também no culto, acalmar a tempestade por causa do seu poder divino e soberano. Jesus pode acalmar também a tempestade da ira de Deus causada pelos nossos pecados, porque Jesus recebeu sobre si a culpa dos nossos pecados na cruz do Calvário. O que nós precisamos, meus irmãos, não é de um Jonas. O que nós precisamos é de Jesus.
E o que é maravilhoso, queridos, é que aquele que estava no barco com seus discípulos, que se importava com a dor deles, ele se importa com a nossa dor. Os discípulos estavam errados quando eles acordaram a Jesus dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Porque Jesus se importava com a dor deles. Eu quero dizer, meus irmãos, que o nosso Senhor se importa com a nossa dor. E Ele se importa a tal ponto que Ele se entregou naquela cruz para que nós nunca experimentássemos a distância do Pai e a morte eterna. Jesus, homem de dores e que sabe o que é padecer, se importa com a nossa dor. E mais do que isso, Ele tem poder para agir. Jesus, nós lemos há pouco que Ele se levanta e Ele dá ordem ao mar, e Ele diz: fique quieto, acalme-se. E fica tudo muito tranquilo. E Ele continua com poder nos céus e na terra, sobre toda a criação, sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todos os homens. E eu não sei o que você está passando. E como eu disse, eu não sei se você tem vivido em insensibilidade. Mas uma coisa eu sei, o que a Bíblia diz, que o Senhor tem interesse por nós e tem poder para mudar as circunstâncias, tem poder para dar ordem à própria criação, tem poder para transformar a nossa realidade, tem poder para perdoar os nossos pecados, tem poder para nos salvar, tem poder para nos fortalecer. Então vá a Cristo, busque a Cristo e seja salvo.